Você fez o jóia? Eu falei, ai, vamos lá, então. Aí tá 3, 2, 1 e... Olá, tudo bem? Tá começando o Fique Bem. Que coisa mais gostosa do que um carinho? Aquele abraço, aquela mensagem que você recebe falando pra você, fique bem, se cuide. Pois é, esse é o nosso intuito aqui, que você fique bem, que você se cuide. E hoje a nossa conversa é muito importante. Porque todos nós, em algum momento, vamos acabar perdendo alguém querido. Só que daí, vai saber como é que você vai lidar com essa situação é que vai fazer a diferença, não é? Então, hoje a gente vai receber aqui a Patrícia Peixoto, gerente de negócios da Alfebas. É a Alfebas mesmo? Isso. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu que agradeço. E nós vamos falar desse cuidado, né? Alfebas fazendo 58 anos? 58 anos. Gente, eu lembro da Alfebas quando meu avô fez esse plano. Há muitos anos atrás, 58 anos, você já imagina, né? E ele falava que ele preferia a Alfebas porque ele se sentia numa família. Isso, exatamente essa sensação, né? Então, a Alfebas surgiu em 1966 e com esse intuito de trazer para as pessoas, no momento da perca do seu ente querido, trazer um momento que ela possa se sentir acolhida, né? Então, ela já nasceu com esse propósito e nessa época, né, há 58 anos atrás, existiam funerárias que eram menores do que a Alfebas na cidade de Sorocaba. Sim. E a Alfebas acabou aderindo e ficando sozinha, né, por um determinado tempo até vir a outra concorrente. E quando ela surge com esse propósito de acolhimento, de cuidado com a vida das pessoas, e ela vem crescendo e ganhando aí cada vez mais oportunidade no mercado, porque ela vem trabalhando cada vez mais esse cuidado com a vida. Então, a Alfebas, ela é muito mais do que uma organização funerária, ela é uma organização sem fins lucrativos com um papel social muito importante, principalmente quando a gente fala da questão da saúde mental e do cuidado dessas pessoas, porque elas passam por um momento a qual elas precisam realmente sentir tanto o apoio da parte de assistência social e de cumprimento aí dos seus direitos, né, defesa dos seus direitos, sim, quanto também a questão do cuidado com a saúde mental dessas pessoas. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que perder alguém, normalmente a pessoa fica meio sem rumo, o que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida. E eu estava vendo aqui que vocês têm vários planos, e isso é muito... não planos, ações interessantíssimas que cuidam também desses familiares, né? Conta um pouco pra gente. Conto. Eu acho que falar da Alfebas, primeiro é uma gratidão enorme fazer parte de um time e de uma família que acolhe o tempo todo pessoas que necessitam desse acolhimento. Então, a Alfebas começa com cuidado internamente. Um dos nossos projetos se chama Cuidando de Quem Cuida, aonde a gente olha para os nossos colaboradores que estão ligados ao atendimento da família que está passando pelo luto e dá a eles, né, a assistência através de um atendimento psicológico com uma psicóloga contratada da empresa, com um horário todos os dias, para que eles possam contar para ela sobre as situações que eles vivenciam. É assim que essas pessoas estão prontas para acolher. Então, a gente não consegue cuidar de outra pessoa se a gente não estiver bem. Com certeza. Né? Então, o primeiro passo é você cuidar de você. Então, a Alfebas cuida dos seus para que os nossos possam cuidar dos outros. E isso é tão bonito, né? Porque a gente vê como as coisas se transformaram, principalmente depois da pandemia, né? A gente está vivendo um surto de ansiedade, um surto de pessoas extremamente nervosas. A gente vê pelo trânsito, todo mundo brigando, todo mundo se degladiando. Então, esse cuidado também com a mente de quem está ali trabalhando, isso é muito importante, né? Esse é o primeiro passo para você poder oferecer realmente para a pessoa um acolhimento de maneira correta. Sim. Porque se a pessoa não está bem emocionalmente, ela não tem condições de atender uma pessoa que também não está bem emocionalmente. Claro, vai chegar uma pessoa chorando E o direito de não estar bem é dessa pessoa que perdeu alguém. Então, a nossa equipe, ela precisa realmente desse cuidado. E aí, a Alfebas inicia alguns projetos onde ela cuida da sua família e a nossa família cuida das outras famílias. Tá? Então, nós temos um projeto também que se chama Continuar a Viver. Esse projeto, ele vem ligado ao atendimento que a gente faz com a prefeitura, com o município, tanto de Sorocaba quanto de Votorantim,
onde a gente atende a família que está passando por um momento vulnerável, né, a família que precisa da gratuidade no momento do velório, e aí a gente não termina o projeto aí simplesmente entregando o que o contrato pede para a gente entregar, que seria a pessoa no momento, entregar a pessoa para o sepultamento, tá? A gente faz uma despedida de forma digna para que essa pessoa possa passar pelo primeiro momento do luto, que é acreditar que isso realmente aconteceu, e aí a gente marca para essa família uma entrevista com a nossa assistente social, que também é CLT contratada da Alfebas e que tem um trabalho de garantir o direito dessas famílias. Então se chama garantia de direito. Por isso que o projeto se chama Continuar a Viver. Então o que ela faz? Ela entende por que essa família necessitou do atendimento gratuito, né? Então o que está passando? Qual é a situação que essa família está vivendo? E aí ela tem ela faz o agendamento nos órgãos, ela tem a ligação direta, tira a cópia dos documentos, prepara tudo, agenda para essa família para que garanta esse direito dessa família e agenda também o atendimento psicológico para quantas pessoas da família necessitarem desse atendimento, né? E quantas sessões eles precisarem até que a família passe pelo momento do luto, que a gente é individual, né? Mas o período comum é mais ou menos 1 ano, só que cada pessoa tem um período diferente, é muito individual mesmo, tá? E a gente faz esse atendimento tanto com a assistente social quanto com a nossa psicóloga de forma totalmente gratuita para a família que está passando por uma situação vulnerável. E aí ela consegue tanto ter o seu direito garantido, quanto também cuidar da sua saúde mental. E independente da perca que ela teve. Porque às vezes é o provedor e às vezes não, mas desestrutura, para quem perdeu sabe disso, que desestrutura a família da mesma forma. Quando a gente perde uma mãe, a gente perde a base, né? Quando a gente perde um pai, a gente perde também essa base. Sim. Independente de você ser um filho que mora dentro de casa e depende desse pai, ou você é um filho que já tem a sua vida financeira separada dos seus pais, você tem a mesma sensação. Sim. E aí nós temos toda uma equipe que se chama Equipe Acolhedora e que está preparada para cuidar dessas famílias. Tá? E para a família de situação vulnerável, a gente vai além realmente, porque a gente sabe que muitas vezes o que falta é a condição dessa orientação, né? Às vezes um vale transporte para ir até uma defensoria, vai mais que uma vez, volta por conta de documentação que não consegue acertar, então a gente prepara a documentação para eles, ele sai dali com as cópias tiradas bonitinha, com o agendamento pronto, e a nossa assistente social acompanha para saber se deu tudo certo, se faltou alguma coisa, se precisa de mais alguma orientação, se precisa de ajuda, e depois a gente tem os acompanhamentos psicológicos também, até que essa família fique bem. E eu falo que os nossos projetos são projetos a longo prazo, olhando não só de assistir naquele momento, mas a família saiu desse ciclo, né? Ela realmente, a gente conseguiu fazer ela andar, fez alguma mudança na vida dessa pessoa. A Alfebas tem essa proposta de mudar a vida das pessoas que precisam do serviço dela. Então não é só entregar, né, uma despedida digna, que já é muita coisa. É ir além disso para que as pessoas realmente possam sobreviver, passar por esse momento, tendo saúde mental, né, buscando aquilo que é recurso de direito dela, garantindo tudo isso. Maravilhoso. E como é que vocês triam essas famílias? Como é que é feita a triagem? Qualquer família que não tenha a possibilidade pode chegar lá, ou existe uma triagem? A triagem é feita pelas prefeituras, né? Ela não é feita pela Alfebas inicialmente, quando a gente tem o atendimento da família vulnerável. Entendi. No caso de cada região, existe uma legislação própria. Em Sorocaba, existe um valor, né, e aqui em Votorantim também, que é considerado que a família está em situação vulnerável. Em Sorocaba, por exemplo, a família tem que estar inscrita no CAD único. Então, toda família que está inscrita no CAD único, ela se encontra em situação vulnerável e ela tem direito à gratuidade. Ok, isso não somos nós que deferimos ou indeferimos, é a prefeitura. Perfeito. Né? A gente só atende. E no momento do atendimento, ela não passa pela assistente social, a gente só dá a ela a gratuidade, né, do velório gratuito, dando para ela toda a estrutura que a gente dá para o atendimento particular. Então, ela tem direito a tudo, né, e a gente não tem nenhuma diferença nesse atendimento. A gente faz o atendimento da mesma forma, são a mesma equipe que atende, porém, essa família, ela pode depois passar. Então, a gente faz um agendamento para que ela entregue o deferimento ou indeferimento para a assistente social, porque aí é uma
uma forma dela passar com a assistente social e muitas vocês entenderem vezes a situação dessa família. e muitas vezes o que é indeferido pela prefeitura, se a nossa assistente social define que aquela família não entra no CAD único, mas que ela está passando por uma situação onde a pessoa estava acamada há muito tempo, existe uma dívida que a família está passando, a gente defere do mesmo jeito, porque a Alfebas ela tem, né, no seu estatuto, né, no seu dever e na sua obrigação, realmente fazer algo diferente para aquela família. Então, não dá para a gente medir só pelo CAD único também. Sim. Às vezes o CAD único dá uma diferença de 20, 40 reais e aquela família está passando por um momento realmente de dificuldade. E ali a nossa assistente social tem esse papel também. Tá indeferido, mas qual é a situação da família? Sim. Eu posso deferir, né? Então ela faz um relatório dela, colocando o que realmente está se passando na situação daquela família e ela defere aquilo que foi indeferido. Que maravilhoso isso. Bem. E só esse projeto já é sensacional e já vale os 58 anos do FEBA, porque isso é maravilhoso. Eu acompanhei uma amiga querida que perdeu o filho que era usuário de droga e ela trabalhava no CAD único, era uma dessas famílias que estava no CAD único, e ela perdeu o filho que era usuário de drogas numa situação muito dolorosa, né? E ela falou sobre esse acompanhamento, que ela se sentiu acolhida de verdade. E é muito engraçado, porque essa família, quando ela sai da situação vulnerável, ela é uma família que procura ter o plano de assistência funerária. Sim. Por quê? Porque ela passa por um momento tão difícil, onde ela tem que ainda buscar um deferimento e indeferimento a respeito dessa situação, que no primeiro momento de estruturação dela, quando ela tem esse acompanhamento, ela procura por ter o plano, porque aí ela consegue entender, quando ela passa por isso, que o plano de assistência funerária ele é um investimento. Sim. Porque, como a gente sabe, é um processo, né, é um ciclo, e todas as pessoas vão passar por esse momento. É inevitável. Né? E aí, se você tem o plano, você tem toda essa assistência que acaba trazendo para você um suporte muito mais prático, com uma equipe totalmente preparada, e você não fica circulando entre ir e vir, essa dependência de achar que pode ser indeferido, né? Então, esse medo que a família tem, o plano dá para ela um pouco mais dessa sensação de Vai realmente dar tudo certo. Tô protegida, né, tenho aqui um Não tô amparo, desamparada, mesmo porque ela perdida no tempo. conhece o serviço primeiro e ela sabe o que ela vai ter. Sim. Né, como ela vai ser recebida, o que ela vai ter ali, o acompanhamento que vai ser oferecido para ela. Maravilhoso. E me conta um pouco do assessor de acolhimento, porque isso também é outro projeto incrível de vocês, né? Isso. É muito comum hoje no Brasil as funerárias terem pets, né? Que não precisa ser especificamente um cachorro, mas Sim. pode ser outros animais, porque a gente sabe que a relação humana, né, e do pet, ela traz um certo conforto, uma segurança, uma estabilidade. Então, isso é muito comum, não é um projeto que só a FEBAS faz, é um projeto que outras Sim. funerárias desenvolvem também, porque isso vem acontecendo muito bem na área de saúde, né? Acontecendo em outras áreas e tomando uma dimensão muito importante. E aí, quando a FEBAS pensa na questão do assessor, ela pensa nessa questão de troca de energia num momento que é tão difícil e o quanto o pet acolhe, né? O nosso assessor se chama Max, inclusive ele tem redes sociais, né? Que É chique. Max_assessor, as redes sociais dele, quem quiser seguir. Vou seguir, a gente com convida, certeza. né, para que vocês Max.assessor, tá? A gente tem o pessoal auxiliando aqui, porque às vezes esquece. A gente muita pede para coisa, que né? vocês sigam, porque é um projeto incrível e é um projeto que vem também fazer parte do time de acolhedores. Então, o Max, ele vai fazer parte do nosso time de acolhedores, que são as pessoas que lidam com a família no momento do luto, né? Que vai desde das nossas meninas que auxiliam na parte de serviços gerais, as anfitriãs do salão, os meninos que fazem o primeiro atendimento à família, né? Tá todo mundo preparado para receber cuidar. e acolher esse Isso. pessoal. E o Max também. Então, o Max vai fazer aqui esse mês 11 meses. Ele está em processo de treinamento, então ele está sendo adestrado, né? E esse adestramento é um adestramento por comportamento,
né? Então, os nossos parceiros, né, da Vale, que fazem esse adestramento do Max, eles trabalham para que ele saiba, pela leitura da pessoa, saber se ela quer ou não, que ele vá até ela, que ele se aproxime ou não daquela pessoa. Porque a intenção é que ele traga conforto, é que ele acolha também, que ele seja invasivo, né, também, isso, né? mas que você tenha essa troca. E normalmente funciona muito bem. Eu imagino. Porque a pessoa, ela tá naquele momento ali, ela consegue ter um momento de troca de carinho, né, das lambidas, que a gente chama dos lambejos que ele dá, e aí aquilo traz para ela um quentinho, um aconchego, né, traz para ela um momento de reflexão diferente também. Porque o bichinho, ele é natural, né? Ele não tá ali porque ele precisa estar ali. Ele tá ali porque ele gosta, porque ele quer, e ele é naturalmente acolhedor, né? Principalmente cachorro. Gato, às vezes, nem tanto. E essa questão do comportamento, a Admax faz isso muito bem, né? Porque a Admax tem, né, a seleção dos cachorros que, por mais que todos eles passem por treinamento, aquele que realmente consegue atender o deficiente visual e aquele que não consegue. Sim. E aí ele vai para direcionado para outros projetos. Então, com o Max é a mesma coisa. Ele tem que fazer uma leitura de comportamento. Então, ele tem que estar preparado para trabalhar nesse tipo de atividade. Tá? Então, a gente já fez ele já teve algumas vezes no velório. O pessoal pergunta muito, Patrícia, mas quando a gente vai ver ele no velório? Daqui a pouco, a hora que ele estiver pronto. Então, a gente faz alguns testes, ele vai, tá sendo legal, ele já dá um reflexo legal, só que a gente não deixa ele direto, porque ele está ainda sendo adestrado. Nesse processo. Tá? Então, daqui a pouco ele está pronto, e aí realmente a intenção é que ele seja o primeiro, mas que a gente tenha outros com essa atividade, né? Então, que ele tenha uma rotina entre descansar, realmente passear, fazer a questão do lazer dele, e o momento que ele está ali é um momento de troca com essas famílias, que para ele não é diferente também, porque o pet, ele tem essa sensação, ele sabe que ele está ali e que aquilo diverte ele, então trocar o carinho é uma diversão para ele também. Sim, né? Receber um carinho também é uma maravilha para ele, né? A gente fala sobre a questão da expressão das emoções durante o luto, né? Então, é uma forma das pessoas se expressarem também. Sim, é uma forma importantíssima, né? Porque, gente, você quer coisa mais gostosa do que ter um bicho? Pessoa com depressão, todo mundo fala, tem um bicho. Porque você vai poder trocar essa energia. Os hospitais têm feito isso, né? Maravilhoso. E para essa troca, então, a criança, por exemplo, o hospital infantil de tratamento, a criança vai ali, ela tá triste, né? No momento, às vezes, afastado da família, da sua casa. E aí, essa troca com o animalzinho traz para ela um momento de felicidade, né? Traz para ela um momento que lembra a casa, que lembra ela realmente a vida que ela tem fora dali, daquele tratamento que ela tá vivendo, né? Isso é maravilhoso. O que mais que o Ofebas tem? Que eu tô adorando tudo, né? Eu acho que é importante a gente falar também da questão dos serviços de homenagem, né? A Ofebas, ela homenageia a história de vida. Então, quando a gente fala de um velório, que eu acho que a palavra não é mais essa, né, para ser utilizada, a palavra realmente é cerimônia de despedida do ente querido, né? Porque aí você faz aquilo que remete ao que a pessoa foi, a história de vida dela, o legado que ela deixou. E isso pode ser escolhido de acordo com o que a família quer, né? E com o que as pessoas querem. E aconteceu muito rápido pós-pandemia. Então, antes as pessoas tinham um pouco de medo de falar a respeito disso. E quando veio a pandemia e as pessoas não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos e perceberam o quanto existe a necessidade disso acontecer, elas começaram a entender também que elas podem personalizar esse velório de acordo com a necessidade, e com a necessidade não, com a história daquela pessoa. Então, hoje, se você falar em fazer uma cerimônia, você tem diversas formas de fazer essa cerimônia. Então, nós temos hoje na Ofebas pessoas que fazem o encerramento da cerimônia, porque a gente considera todo o velório como uma cerimônia. Então, a gente prepara desde iluminação da sala, música que a pessoa gostava, tipo de música que a pessoa gostava de ouvir para ser tocado durante o velório. Né? As flores podem ser pintadas as cores de preferência dela, caso não tenham flores naturais dessa cor, na hora da ornamentação. A urna pode ser escolhida de acordo com aquilo
aquilo que a pessoa acreditava, né? Você pode ter na sala a chuva de pétalas durante o encerramento, você pode deixar uma carta para que a pessoa faça a leitura dessa carta durante o encerramento, você pode ainda, a família, preparar algumas palavras e o nosso cerimonialista faz esse encerramento também. Então ele fala sobre quem foi aquela pessoa, o que ela realmente deixou de legado, a família que está ali próximo. Você tem a possibilidade, olha, eu tenho parentes que moram longe, não vão conseguir vir assistir o velório. Você tem a possibilidade do velório online, você tem a possibilidade do velório online com interação da família, onde a gente disponibiliza uma tela dentro da sala e a família consegue mandar, não só a família como amigos que não conseguem comparecer ao velório, ou mesmo que estão ali, mas querem registrar num livro de condolência, para um registro dessa família de memória a respeito dessa despedida, você consegue interagir em tempo real com a família, mandar uma mensagem, ela recebe na tela da sala a mensagem e vai acompanhando, né, essas mensagens que estão saudando o momento, que estão trazendo uma palavra de conforto, com foto do ente querido, né, com uma vela, uma flor. Então ela consegue buscar uma outra imagem e trazer também para esse sistema que é super simples de utilizar e deixar ali registrado o momento para aquela família que precisa desse carinho e às vezes não consegue, a pessoa não chega a tempo, está numa viagem que não conseguiu chegar e se arrepende de não ter participado da despedida. Sim. Então, tanto ela pode participar, quanto ela pode participar e interagir. Maravilhoso. Vocês pensaram em detalhes que vão fazer muita diferença depois no final, para lembrança desse momento. Porque, no geral, o velório, como você disse, né, é um momento muito pesado, muito triste para a família, para todo mundo que está ali, né? E as pessoas ficam muito sem saber o que fazer. Fica aquela situação do corpo da pessoa parado ali e as pessoas tentando interagir, tentando conversar. E eu acho que quando você entrega esta quantidade de possibilidades da pessoa se lembrar da pessoa nesse último momento, com carinho, com respeito pela história da pessoa, isso é maravilhoso. É lindo. E você consegue, por mais que seja que dói e é um momento muito Sim. triste para a família, você pode ter certeza que o que ela vai se lembrar é diferente Sim. do que você fazer uma cerimônia que não tenha essa personalização de acordo com a história de vida daquela pessoa. Sim. A gente fala disso com muita tranquilidade porque a gente executa isso na nossa rotina do dia a dia e a gente percebe feedback, né? E você percebe, tem muito feedback, mas a gente percebe também, as pessoas se lembram o nome dos nossos cerimonialistas, o que ele falou naquele momento do encerramento, e também a interação da família, de às vezes o ar dela é um ar de puta, que eu fiz uma cerimônia tão bonita, né? Eu deixei registrado tão bonito, e a pessoa às vezes era uma pessoa super feliz, Sim. né? E que não queria que as pessoas chorassem, que é impossível da gente deixar, né? Não vai acontecer de não chorar porque Com você faz uma certeza. cerimônia que tenha de acordo, mas pelo menos isso fica mais leve. Sim. É um processo mais fácil de você passar quando no momento de acreditar, a família entrega ali o que aquela pessoa representou para ela. Sim. E não uma recordação triste. Isso. Apenas. Isso. Né? Então fala, olha, aqui a gente conseguiu nessa cerimônia trazer o que realmente aquela pessoa era, como ela queria que a gente se lembrasse dela. Sim. Eu acho que é mais essa sensação. Como ela queria que eu me lembrasse dela. Então, normalmente as pessoas que são muito alegres, elas falam, não vai chorar, vamos tomar, faz isso. Elas deixam algumas coisas registradas, mesmo que pincelar para a família, mas ela fala sobre algumas coisas, né? E aí nós conseguimos trazer isso no momento do encerramento, porque a gente padroniza realmente. Cada velório é feito de acordo com a necessidade, respeitando o credo religioso, né? Respeitando a questão de times. Então, a gente faz muito isso de personalizar e trazer para a família o conforto naquele momento. Então, a nossa preocupação a gente cuida dessas vidas, né? Sim. Dessas vidas que estão ali, que perderam o amor da sua vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas, porque o grande amor delas se foi. Então, vamos dar realmente uma despedida digna, uma despedida que ela consiga remeter toda essa história e todo esse legado. Maravilhoso. Maravilhoso. Conta mais. Quero saber mais. A gente tem também o serviço de cremação, que hoje é uma opção que, além de mais econômica, né, a gente pensando na questão do sepultamento, entre a cremação, ela é muito mais econômica. Ecologicamente, ela é a opção correta. Ao contrário do que imaginam. Muita gente imagina que a cremação é muito mais cara do que um sepultamento. Hoje você paga aí, os nossos associados têm um valor especial, mas no particular você paga R$ 3.800 numa cremação.
Né? Então, assim, e é claro que quando é cremação de membros, ou dependendo da questão da idade também, que aí é muito menor, às vezes você tem algumas diferenças, e para o nosso associado, o valor também, ele tem, todo mundo que é o seu associado da UFEBAS, além da gente ter o plano de cremação também, para quem não tem o plano de cremação, todos os nossos serviços para o associado, que ele adere a mais, ele tem 20% de desconto. Né? Então, a gente tem umas possibilidades realmente que facilitam bastante. E a cremação, ela ainda traz consigo uma oportunidade, além da questão econômica e da questão ambiental, ela traz uma oportunidade de você ainda, né, fazer despedidas. Então, vamos supor que o velório, a pessoa não queria, era um velório rápido, mas ela queria que as cinzas fossem jogadas ao mar. Nós temos uma urna, por exemplo, que se chama Navegar. Ela é um barquinho. Ai, que lindo. Né? E ela é totalmente biodegradável, ou seja, ela não faz mal, não prejudica a natureza, os peixinhos podem comer aquela urna, ela não, de nenhuma maneira ela vai fazer mal, né, e vai poluir. E aí você consegue colocar as cinzas ali dentro, e você vai ter um processo onde ela vai navegar mesmo neste momento, então ela não vai afundar, ela vai sair navegando, e se você escolher, por exemplo, fazer essa cerimônia ao pôr do sol, ela ainda forma, dependendo do momento que pega ali, ela forma uma estrela, como se a gente estivesse fazendo. Então é muito bonito, é uma despedida muito bonita. Isso não é pensar em detalhes, gente? Isso. Detalhes mínimos que fazem muita diferença. Faz muita diferença, porque a pessoa vai ter novamente aquela sensação da despedida e de cumprir aquilo que a outra pessoa deixou. Ainda tem também, falando em urna biodegradável, hoje é muito comum as pessoas a transformação em outra forma de vida. Então você pode falar, eu quero que plante uma árvore com as minhas cinzas. Então é possível. Né? E às vezes a pessoa tem um sítio, uma fazenda, um cantinho que ela gostava, você consegue plantar ela naquele espaço. E aí você transforma ela num novo ciclo e numa nova forma de vida. Então, isso também é um procedimento muito comum. Existem também as urnas ecológicas para que você faça plantas como flores em casa, e você vai poder ter um pouquinho do seu ente querido ali. A possibilidade da transformação das cinzas em joias, desde cristais a diamantes, é muito comum. Nossa! Mas isso é incrível. É incrível. E são coisas que às vezes as pessoas não sabem que existe, existe essa possibilidade. Certeza que a maioria das pessoas não saberia. Mas você já imaginou, minha senhora? Seu marido vai embora, mas a senhora pode transformar ele numa joia para a senhora carregar para o resto da vida? E assim, às vezes a pessoa tem 50 anos de casado, por 50 anos é uma vida com aquela pessoa. É uma vida e ela fica com uma falta tão grande que, se você tiver um pouquinho da matéria daquela pessoa com você, parece que a sensação é diferente. E aí, nessa sensação diferente, é que entram, né, tanto a questão de você, por exemplo, vai transformar em cristais. Na transformação em cristais, você pode transformar desde um tercinho e colocar as cinzas dentro, quanto, por exemplo, um objeto que você vai poder colocar como uma obra de arte na sua casa. E as pessoas não vão saber que aquilo tem a cinza. Então, você não vai criar a sensação de pavor em outras pessoas também, que às vezes não querem ter. E para a pessoa, ela sabe que ela tem um pouquinho daquela matéria ali com ela. A transformação em diamante, você tem que pensar que o DNA daquela pessoa está naquelas cinzas. E que aquela joia, ela é única. Exclusiva. Né? Então, você consegue... já aconteceu, por exemplo, com situações de filhas que perderam o pai durante a pandemia e que fizeram a joia para poder subir no altar, porque estava com o casamento marcado, era o pai que ia levar. Olha que memória maravilhosa, isso, né? traz. Apesar então, da dor, você tá tendo uma memória maravilhosa. Materializar mesmo, né? Tá ali. Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa é super católica e tinha mania, as mães antigamente tinham, né, do tercinho na cabeceira da cama. E aí o filho perde essa mãe e tinha um apego muito grande, e ele consegue ter esse tercinho com um pouco das cinzas da mãe dele e usar onde ele quiser, né? E falando ainda de relicários, a gente tem relicários, por exemplo, onde você pode plantar uma suculenta em cima dele e ele vira um objeto que você vai fazer de decoração na sua casa e ninguém sabe que você tem as cinzas ali com você. Tem também relicários em murano, que são verdadeiras obras de arte, então ninguém sabe que é cinza também. Assim como a gente tem a opção também, e é totalmente moderno e inovador em Sorocaba, do columbário, que é um lugar onde você faz o quê? Você guarda as cinzas e você pode visitar as cinzas do seu ente querido e também liberar para que outros familiares visitem essas cinzas.
Maravilhoso. E isso pode ser uma locação que você vai ficar, porque às vezes eu não quero levar para casa, né? Mas eu quero ter as cinzas comigo, eu não quero jogar as cinzas fora, nem no mar, nem em nenhum lugar que foi escolhido por essa pessoa. Sim. Mas eu quero ter as cinzas, mas eu não quero levar para casa. O columbário, ele é feito para isso. Ou até mesmo você sabe o que vai fazer com aquelas cinzas, mas você tem que se programar para essa viagem. Então você pode contratar o serviço locando por 3 meses, 6, 9, 12, o tempo que você quiser, e você pode visitar essas cinzas no momento que você quiser também, tá? Então você tem os espaços para que a família visite e tenha um momento de reflexão, de oração, né? De acordo com o credo religioso dela, a gente tem espaços para que ela possa fazer essa visitação. Quero retirar as cinzas? Pode retirar as cinzas, né? Isso tudo é de acordo com, para atender mesmo a necessidade dessa família. Gente, que incrível. São todas as possibilidades de você ter uma despedida menos sofrida. Uma despedida com mais carinho, com mais amor, com mais atenção, com mais acolhimento. Isso é sensacional. É. Sensacional. Essa de virar um diamante eu quero. Minhas filhas, vocês já sabem que eu quero ser cremada e quero virar diamante. A gente brinca, né? E A gente fala brinca porque, realmente, né? Olha, gente, sinceramente, eu acho que quanto mais leveza a gente trouxer para essa situação, fica mais fácil da gente lidar. Porque se a gente trouxer tristeza e o carregamento que esse... E eu acho que, igual peso você falou que essa agora, situação o que já vai tem. fazer com as suas cinzas, eu acho que as pessoas não têm o hábito de falar a respeito disso. E aí, quando a gente se vai, né, ou a gente perde alguém próximo, você não sabe o que era a escolha daquela pessoa, qual era o desejo dela. Eu já né? deixei Você bem não claro tem que eu essa quero ser noção. cremada. Então, eu também tenho feito isso, apesar dos nossos, às vezes, dos filhos não aceitarem muito, né? Então, é importante a gente ir introduzindo aos poucos. Claro. Porque em algum momento vai acontecer. E aí, quando eu não sei o que ela esperava, o que a pessoa esperava a respeito disso que fosse feito, né? Então, eu, por exemplo, quero que minhas cinzas vão no barquinho no mar, Ai, né? que lindo. Então, eu quero navegar. Tá? Então, Maravilhoso. cada um, eu tenho uma relação muito boa com o mar. Então, para mim, eu tenho certeza que é uma coisa, eu já tenho a certeza absoluta daquilo que eu quero para minha despedida. Sim. Né? Porque eu também não sei que momento que vai acontecer. Então, é importante essa introdução das pessoas saberem. E tem ficado um pouco, como que eu posso falar? Um pouco mais leve falar a respeito disso. O que era um mito realmente, hoje a gente tem conseguido desmistificar isso, né? Precisamos, até pela nossa saúde mental mesmo. Isso, exatamente. Né? Para que a gente possa acolher outras famílias, para que, por exemplo, os funcionários possam acolher melhor, a gente precisa começar a falar sobre isso de forma mais natural. Isso. Porque é uma das únicas certezas que nós temos. Eu acho que ela é a única certeza. Né? É uma das únicas Então, certezas que a gente tem. Não temos certeza de nada. Todo mundo que está aqui, uma hora vai partir e a gente não sabe se a gente vai dormir e se vai acordar novamente. Exatamente. Né? É realmente muito imprevisível. Exato. Isso. Não existe idade, não existe cor, não existe credo, não tem tem uma nada escolha disso. específica. Não. Somos todos taxados para esse mesmo fim. Todos taxados para o Não mesmo tem fim. como. Então a gente precisa falar a respeito dele Exato. com mais leveza, até mesmo para que os nossos familiares fiquem bem. Né? Então, trazer o conforto para as outras pessoas também. E aí a gente vai entrar com a questão do plano de assistência familiar, quando a gente fala a respeito disso. Por quê? É uma segurança. Então, às vezes você fala, não quero dar trabalho para outras pessoas. Quando você tem um plano de assistência familiar, você está ali assegurando este momento. E o plano de assistência familiar, e a gente chama de plano de assistência familiar, porque ele, na realidade, nós estamos falando de cuidar da vida das pessoas. Ele tem vários benefícios em vida. Ninguém quer que a pessoa, que aconteça essa passagem, só que quando acontecer, a pessoa tem ali uma assistência que vai cobrir, que vai fazer isso de uma forma mais tranquila, que vai cuidar da parte burocrática de uma forma mais tranquila. Uhum. E o plano de assistência também, normalmente as pessoas acham que ele custa muito, e nós temos planos a partir de R$35 por mês. Olha. Nós temos planos individuais para uma pessoa, para um casal, 2 pessoas, né? Até 14 pessoas no plano, que podem ser família ou não ser familiares. Tá? Família então, de coração. Isso. Hoje você tem planos diversos para atender várias modalidades e situações a quais você vive. Tá? E esse plano, ele tem muito mais benefícios em vida, porque ele vai cuidando realmente da saúde das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um clube repleto de descontos que falam sobre saúde, educação, lazer, pet, né? Então tem todo esse cuidado. O plano de assistência familiar, para você ter uma noção, ele tem uma assistência
assistência pet gratuita. Então, para todo mundo que tem o petzinho na sua casa, morre o pet, você não sabe o que fazer. O plano que da também é uma Alfebas, situação dolorosa, principalmente crianças, né? Como é difícil lidar com essa situação. isso. E a Alfebas, ela oferece para o seu associado o plano de assistência funerária do pet de forma totalmente gratuita, incluso no seu plano de assistência. Que maravilhoso. Né? Então, você consegue fazer o quê? Meu pet morreu. O que a Alfebas faz? Nós temos um seguro, nós, Alfebas, pagamos um seguro que assiste os nossos associados, que tem plano a partir de 2020, que foi a partir do momento que a gente fez esse seguro, tá? Assistem esse associado na questão da assistência do seu pet. Ou seja, ele pode optar pela cremação ou mesmo pela cerimônia de despedida do seu pet, e a Alfebas paga essa assistência. Tem um limite, se não me engano, de R$700. Você pode fazer um acionamento ano, então cada vez que vir o seu plano você pode fazer um acionamento, mas você não paga nada por isso, porque você, a não ser que você queira fazer a cremação individual, que custe mais caro, da sua escolha, referente ao momento da despedida. Sim. Mas você consegue também fazer a despedida do seu pet de uma forma digna. Pensando na família toda mesmo. Não pegar esse pet porque é uma situação horrorosa, gente. E deixar pra... A gente nem sabe o que fazer com o pet. A gente não sabe, mas e aí, o que eu faço? Para onde eu ligo? Para quem? Com quem eu falo? Para que lado eu vou com este ser que eu amei tanto e que me fez companhia por tanto tempo? Então, eu perdi recentemente, não tão recente, mas a gente não consegue esquecer, uma cachorra que viveu 16 anos e que eu comprei para o meu filho quando ele tinha 2 anos. Ela viveu, quando ele morreu, ele tinha 18 anos. Então, ela junto ao seu filho, ela cresceu junto. Isso, a sensação do meu filho de perder essa cachorra foi extremamente difícil. Pra gente também foi, mas pra ele, ela fez parte da infância dele toda. Ela cresceu junto, né? Construiu ali junto uma relação. E é muito importante, porque você não sabe realmente o que fazer e como eles vão reagir. Então, quando você dá também uma despedida que seja digna, você consegue falar, olha, foi bonita a passagem da minha vida e a gente conseguiu fazer também, neste momento, uma homenagem que era bonita. Por uma criaturinha que foi tão especial e que no momento que você tá triste, doente, tá ali para poder te amparar. Faz toda a diferença. E pessoas hoje em dia que optam por serem solteiros, sozinhos, mas terem o seu pet. Isso. O plano de assistência, ele também dá cobertura residencial para o titular do plano. Então, ele faz a cobertura de assistência, por exemplo, de chaveiro, encanador. Então, já aconteceu até comigo, de pessoa não se estressar. Isso. Entupir, por exemplo, encanamento em casa. Você consegue acionar o serviço de assistência do plano e pagar o encanador com essa assistência. Serviço de chaveiro, né? Que é emergencial. Além disso, ele tem um seguro de vida de R$12 mil, né? Para o titular do plano também, tá? Então, a gente tem assim... Tudo. É aquilo que eu falei. A rede de benefício, ela é muito grande e se você for olhar os valores do plano, ele é super acessível, porque quando eu falo no plano de 34, 60, 80, eu estou falando em planos para a família. Esse valor é um valor familiar por mês, ele não é um valor individual, então são super acessíveis. Claro, hoje em dia, a gente vai ver valores de plano de saúde, são valores absurdos, né? Principalmente depois que a pessoa chega numa certa idade. E o plano de assistência familiar, ele também tem uma rede muito grande de médicos credenciados. Então, a gente tem consultas a partir de R$50. Olha que maravilha. Cuidando de detalhes. Gente, eu adoro falar sobre isso porque eu acho importantíssimo. Quando a gente está falando de ser humano, existem detalhes que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, eu posso ir em qualquer loja de roupa, mas o detalhe que vai fazer a diferença é quando eu entendo, a vendedora entende o meu momento, ela entende que, eu gostei disso, mas eu não gostei daquilo, ela consegue acompanhar o meu momento. E quando a gente está falando de pessoas e dessa situação de viver, né? Não só do falecer, do ir embora, mas de viver, gente, vocês estão cuidando de detalhes da vida da pessoa, do pet, da casa, da saúde, detalhes. O slogan da Alfebas, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. A vida da nossa família é cuidar bem da sua. Então, assim, esse é o slogan da Alfebas e realmente a gente cumpre o nosso propósito olhando para os detalhes. São os detalhes que vão trazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, a Alfebas tem um propósito e a nossa regra ali dentro é não esquecer esse propósito de maneira nenhuma. Então, o tempo todo a gente trabalha com os colaboradores em cima do propósito. Por que a Alfebas surgiu? A vida da nossa família é cuidar bem da sua. Então, é realmente cuidar da vida
das pessoas, tá? Então a gente precisa cuidar dessas vidas e cuidar com esse carinho, independente do momento. Né? Então tem o plano, peraí, vamos oferecer para ela descontos, né? Desconto para que ela se cuide, desconto na academia, no pilates, né? Desconto na fisioterapia, desconto no dentista, desconto no médico. Então às vezes ela tem um plano de saúde pela empresa, mas ela tem pessoas que estão no plano dela que não tem o plano e ela não consegue colocar para todo mundo no plano, mas ali ela também está assistida de certa maneira, porque ela consegue, o valor é um valor viável financeiramente para ela pagar uma consulta. Sim. Então é muito importante pensar nesses detalhes mesmo. Maravilhoso. E quais outros detalhes tão pequenos de nós dois vocês ainda cuidam? Porque a gente é muita coisa, fala gente. muito dessa questão social e da responsabilidade social do OFEBAS. Então, nós falamos de um dos projetos, que é o Continuar a Viver. Nós temos também um projeto que se chama Assessoramento Técnico. Esse projeto é um projeto que a gente faz com as entidades, com o terceiro setor. Porque a OFEBAS chegou no momento que ela entende que muitas vezes a entidade ela tem uma dificuldade de autonomia financeira. Então, a maioria das entidades, isso, né, passam por isso. Isso, e é porque ela fica na dependência, muitas vezes, de um contrato assinado, de uma assistência com a prefeitura, que muitas vezes depende de uma verba que não vem do governo. Um atraso, né, em tudo Exatamente. isso, e isso vai criando para ela, né, a falta de autonomia financeira. Então, a OFEBAS veio com uma proposta, desde 2017 a gente tem esse projeto, que é um projeto de qualificação da mão de obra para o terceiro setor. Tá? Então, todo ano, nós prestamos aí 44 horas de palestras e treinamentos para o terceiro setor. Então, a gente abre um edital de chamamento todos os anos, as entidades se inscrevem nesse edital de chamamento, a gente seleciona aquelas que estão de acordo com o que foi colocado no edital. Regras. Isso, aí a gente dispara um cronograma de quais são as datas, os horários do curso, elas têm que estar frequente, elas podem disponibilizar 2 colaboradores por cada treinamento, não precisa ser o mesmo, pode ser de áreas diferentes de acordo com o tema que vai ser estudado naquela data. E aí elas vão mandando essas pessoas para a formação, que é um treinamento de 44 horas. A gente faz a cada 15 dias um encontro com palestra com pessoas que vivem o terceiro setor, vivem a realidade do terceiro setor, né, para que a gente possa falar de temas variados, mas focados também nessa questão de trazer para elas autonomia para o terceiro setor, para qualificar essa mão de obra. No final desse assessoramento, elas podem se inscrever, aquelas que tiverem participado em 100% do treinamento, elas podem se inscrever para concorrer a um aporte financeiro de R$10 mil cada entidade. Então, são selecionados 3 melhores projetos de acordo também com a mesma coisa, com todos os critérios que são colocados nesse edital. E aí a gente seleciona 3 melhores projetos que estão de acordo com todos esses critérios, passa por uma avaliação criteriosa de pessoas que têm esse convívio e essa relação com o terceiro setor. Aí a gente coloca isso, faz a divulgação para eles dos projetos que foram escolhidos, e eles têm no final uma oficina para escrever projeto, para ensinar a escrever projeto, tá? Então eles têm toda a mão de obra realmente para isso. É um baita apoio, porque a maioria das entidades, eles perdem de ganhar esse apoio, esse aporte financeiro, por não saber escrever o projeto, Exatamente. por não saber explicar o que fazem, porque é aquela coisa de tenho tanto amor por isso que eu vou fazer, e vai fazendo e esquece. E as organizações, elas começam por isso, né? Por uma necessidade ou por um amor intenso naquilo que você quer oferecer. Exato. E que às vezes você não consegue, e aí você começa, forma a entidade, e muitas vezes falta o quê? A qualificação. Exato. Das pessoas que trabalham nessa atuação. Então, o nosso projeto é esse, né? Trazer essa qualificação da mão de obra. E esse ano, nós terminamos agora, no dia 31 de outubro, foi o nosso último encontro. Nós começamos em agosto, terminamos dia 31 de outubro, o nosso último encontro com essas entidades. E nós estamos da parte de processo de avaliação dos projetos para que eles recebam um aporte financeiro até o final, ou no mês de novembro, ou mais tardar
começo de dezembro, a gente já divulga e eles recebem um cheque de R$10.000. E aí depois eles têm que prestar conta pra gente daquele projeto a qual ele Mostrar os inseriu ali, resultados. né? E a gente faz o acompanhamento do projeto, vai até lá para poder conhecer, né, como eles fizeram essa transformação, tá? E a gente acompanha a entidade. Então, as entidades têm participado com a gente. Votorantim também tem várias entidades que participam. Tem participado desde o começo, desde 2017. E cada vez, com o que a gente vive ali com elas, cada vez a gente vem aprimorando mais esse projeto e trazendo mais gente envolvida nesse projeto. Então, cada vez tem ficado melhor o projeto e tem realmente, a gente tem atendido a necessidade dessas organizações. Isso Mais é maravilhoso, um projeto, né? Isso é sensacional. Aí o Continuar a Viver, que eu falei para vocês, que é um projeto que lida com a família em situação vulnerável, com atendimento assistencial, garantia de direito e atendimento psicológico da questão emocional das pessoas. Nós temos também um encontro online com a nossa psicóloga. Esse projeto se chama Luzes de Acolhimento e ele é gratuito e indiferente, se a pessoa viveu o luto, se fomos nós que atendemos, aonde foi, se ela não viveu o luto, ela pode participar do mesmo jeito. Então, na última segunda-feira de todo o mês, nós temos um tema específico, então a gente trabalha, por exemplo, com filhos que perderam os pais, né? Ai, que maravilhoso, eu quero trazer essa psicóloga aqui. Pode trazer. Por favor. Com certeza. Por favor, vamos trazê-la aqui. Viúvas, pessoas que perderam um pet, pessoas que perderam alguém na família por uma situação violenta. Então, a gente trabalha... Como que é feito? A gente dispara o link antes com o tema. As pessoas, a gente divulga em redes sociais, nas redes sociais do Ofebas, né? @ Ofebas Social, a nossa rede social. Então, a gente divulga. A pessoa... Nós temos também na área de saúde, a gente tem uma parceria com o pessoal na área de saúde, então estão nos postos também essa divulgação de cartaz. Sensacional. E aí a pessoa pode se inscrever pelo link. Às vezes nós temos pessoas que participam porque atendem pessoas enlutadas e têm dificuldade de lidar com elas. Olha que E maravilhoso. aí o pessoal entra para assistir nessa interação para que a gente possa construir a aprendizagem junto. E ali, esse momento é um momento de ouvir, né? É uma via de mão dupla, é uma troca nesse momento. E também trocar a experiência das pessoas que estão Maravilhoso. passando por este momento. Como eu disse para vocês, a Ofebas vai focar só nos atendimentos dela? Não. É para todo mundo, para todos os públicos que perderam alguém ou que não perderam, mas precisam apoiar alguém que perdeu e que não está conseguindo, né, sair daquela situação. E muitas vezes, após a pessoa participar do grupo, ela sente a necessidade de fazer o acompanhamento psicológico que ela não tinha aceitado, que ela deveria fazer. Então, ali existe essa resistência, né? Muito, muito. E ali ela percebe, peraí que é legal. Acho que Né? Então, pode fazer bem. Isso, ser ouvido é importante. Então, eu preciso falar. E também a gente não força. Então, nesse acompanhamento, a pessoa ela pode ou não falar. Então, tem gente que entra Só pra ouvir. Só escuta. Tem gente que fala, né? E a nossa psicóloga modera, né? Para que a gente possa realmente ter uma troca positiva para todo mundo. Maravilhosa. Quero o contato dela, por favor, tá bom? Com certeza. A gente consegue trazer ela aqui. As meninas têm total, tanto assistente Por social favor. quanto a psicóloga, elas têm total, como que eu posso te falar? Total noção daquilo que elas vão falar do projeto, porque são elas realmente que tocam o projeto. Eu sempre falo, eu contrato bons profissionais para que eu não tenha que fazer o serviço deles. Exato, né? mas Então, esse é o princípio da coisa. isso, elas são profissionais excelentes e elas têm competência, né? Voltou a palavra, elas têm competência suficiente para vir até aqui, bater esse papo também e contar um pouco mais, porque é muita coisa, né? Então, quando elas forem falar de cada a gente tá um... aqui em cima, né? Porque a quantidade de coisas e de acontecimentos e de histórias que a Ofebas deve ter não tem tamanho, né? são 58 anos. Eu acho que um livro seria pouco para contar toda essa história, de como começou, até todos os detalhes, como vamos pensar em todos esses detalhes. Gente, o detalhe do barquinho que vai brilhar conforme o sol, você pode virar uma suculenta. É muito detalhe, é muita coisa. É muito detalhe, sim, que faz diferença na vida da gente, né? Por isso que eu falei da questão da gratidão, né? Eu acho que eu tenho muita gratidão, porque você trabalhar numa empresa que traz essa diferença, que traz esse cuidado, faz da sua vida melhor também, Claro. né? A gente vive a vida de uma outra forma quando você está ali, podendo abraçar essas pessoas, acolher essas pessoas
da Porque maneira você correta. está vendo que o seu trabalho está fazendo a diferença. Isso. E isso faz diferença na vida da gente, quando a gente sente isso. E eu sempre falo, a FEBAS tem muito ainda para fazer Claro. e vai com certeza fazer muita diferença na Se sociedade seguir de nesse uma forma ritmo, geral. Estamos aí. Ressignificando mesmo. Então, é uma empresa Exato. que ressignifica, né? Que traz Exato. isso e que inova e que consegue trazer isso no seu dia a dia. Uma ação muito importante que a gente vem fazendo todos os anos é a ação de finados, né? Então, além do trabalho que a gente já faz há muito tempo nos cemitérios com as famílias, há 4 anos, ou seja, após, né, a pandemia, em 2021, Sim. foi a nossa primeira ação. Nós fizemos a proposta de fazer em 2021 uma ação para todo mundo que tinha perdido o ente querido por Covid, né, para que ele pudesse naquele momento se despedir, porque ele não teve o momento da despedida. E assim começou um projeto que hoje, né, nós entregamos agora no último dia 2 de novembro, a 4ª ação de finados, aonde nós tivemos mais de 400 pessoas passeando de trem, né? Então a FEBAS fez uma ação com uma viagem de trem, foi um tema muito bem pensado para a gente falar para as pessoas e deixar para as pessoas esse ressignificado mesmo do momento de finados, não é só tristeza. A gente fala sobre a viagem, né? Então, o trem é o que remete a essa questão da viagem. E a nossa vida é essa viagem. E a gente traz isso configurado na questão no evento, onde a gente traz a questão cultural, arte também, artísticas. Então, nós fizemos um muro pintado com 3 vagões, as famílias puderam remeter ali momentos da sua infância e juventude, da sua fase mais madura e da sua fase adulta, né? E das pessoas que passaram pela sua vida, elas tiveram a oportunidade de fazer um passeio de trem, então tinha muita criança nesse evento, porque os pais levaram as crianças para poderem passear e receberam uma bagagem, ou seja, uma mala de viagem, que era um porta-controle ou porta-treco, aonde elas realmente levavam para ela a lembrança daquele momento para sua casa, ressignificando mesmo esse dia de finados. Dia de finados, você pode se lembrar de uma forma feliz das pessoas que fizeram parte da sua vida e que fizeram com você mais leveza. E que fizeram de você aquilo que você é hoje. Porque as pessoas, né, como num trem, né, elas embarcam e desembarcam da nossa vida, em momentos a quais a gente não sabe que isso vai acontecer. Mas o trem segue. E o trem segue e elas deixam um registro. A gente se lembra delas, né? Certeza. Então, assim como vocês se lembraram no momento que vocês chegaram aqui. Sim. Então, você realmente remete a isso e remete à questão de que finados também pode ser um dia de reflexão, um dia feliz, um dia de lembranças que são importantes para você. Não precisa ser um dia pesado e triste. E para sua vida. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Isso deixa meu coração tão quentinho, porque eu sempre converso com o Caio, né, Caio? Que a gente gosta de trazer aqui coisas que fazem o coração da gente quentinho. Ações e projetos, enfim. Essas atitudes que podem mudar a forma da pessoa ver a vida dela, ver a passagem de um ente querido. Porque eu acho que a gente levando a vida com mais leveza, as coisas ficam tão mais fáceis, ficam tão mais gostosas. E quando a gente consegue enxergar uma empresa tão grande quanto a FEBAS, trazendo esse ressignificado para o luto, para a morte, para a perda, isso é maravilhoso. Isso é incrível. E isso precisa ser divulgado. Isso precisa ser falado. Porque eu gosto muito, 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 muito de falar dessas boas ações. E quero sim que você volte mais vezes. Conte de mais projetos. Que vocês tragam a psicóloga aqui. Porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E a gente mostrar que existe acolhimento. Que existe a vida após o luto. Porque isso é maravilhoso. É muito importante mesmo. É um trabalho que faz muita diferença. E a questão do engajamento, né? A gente mostra ao FEBAS, é uma empresa engajada com tudo que está acontecendo. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma arrecadação de 1.500 litros de leite para o Sul, né? Então, nessa última ocorrido gravíssimo que nos tiveram lá, além dos cobertores, né? Toda a parte de roupa. Então, a gente engaja tanto os nossos associados, quanto as pessoas que querem ter o plano. Nós fizemos um desconto de 50% para todo mundo que aderisse ao plano e doasse uma caixa de leite. E conseguimos mandar mais de 1.500 litros de leite para o Sul. Então, a gente consegue realmente ter um engajamento muito grande pelo número de associados e as pessoas que estão envolvidas nessa ação. E pensando amplo, né? Não pensando só aqui no meu umbiguinho. Pensando grande. De forma geral. Então, não dá para eu olhar só para Sorocaba e só para Votorantim, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, acompanhar e engajar as pessoas para que elas entendam
que de uma forma muito pequena, né, que é fazendo o seu pouco, você junta, né, e todo mundo faz uma diferença muito grande. E o engajamento também é uma ação. Então, se você olhar, por exemplo, a gente passa o ano inteiro fazendo campanhas diferentes para atender necessidades diferentes e demandas diferentes. Às vezes de entidades locais e também que não precisam ser locais realmente para que a gente consiga auxiliar de alguma forma e para que a gente possa atender a necessidade daquelas pessoas que estão passando por um momento muito difícil. Incrível. Se eu quiser me tornar uma, como eu digo, sócia? Associada. Uma associada, como faço? Você tem, através das redes sociais você pode chamar, ou através do nosso WhatsApp também, deixa eu ver se tem aqui para ficar fácil, 1599-849-2146, né? Se você entrar no Instagram, Facebook, site do Alfebas, ali você deixando o seu cadastro, as meninas te retornam, ou se entrar também através do WhatsApp chamar, ou indo até uma das unidades. Então, nós temos uma unidade aqui em Votorantim, nós temos uma unidade que fica na Santa Rosália e nós temos uma unidade próxima a Itabuvu, ali na Vicente Pais Filhos, que é uma unidade que nós acabamos de inaugurar no dia 31 de agosto. Ela foi inaugurada. É uma unidade que tem tudo o que tem na matriz, então ali você consegue pagar boleto, gerar boleto, locar equipamentos a convalescente, né? Tem alocação de equipamentos a convalescente, lá tem o columbário, velório 24 horas, atendimento para as pessoas que querem um plano, então a gente oferece tudo que tem na matriz. Por quê? Não se tinha velório na região, né, na região ali que a gente instalou ele agora. E é uma região que vem crescendo bastante. Muito. E sem uma unidade de velar próximo. Né? Então, sem nenhuma unidade. A Alfebas é a primeira unidade de velar que chega na Zona Norte para poder atender a essas famílias e acolher essas famílias no momento mais difícil da vida delas. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Repete o número do WhatsApp. 1599-849-2146. Maravilhoso. Quero agradecer imensamente a sua presença. Quero já deixar aqui o convite para vocês voltarem, trazerem mais informações de mais projetos. E fica aí o convite para trazer a psicóloga. Tá bom? Foi maravilhoso conversar com vocês. Gostei de verdade. Porque, como eu disse, aqui a gente gosta muito de assuntos que deixem a gente feliz de ver que existem pessoas pensando além da caixa, além do óbvio. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço imensamente a parceria de vocês e é um prazer enorme estar aqui. O prazer foi todo nosso. Caio, obrigada, hein? Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo. Fique bem. E você fique bem de verdade.